Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard. Hoje estou aqui inaugurando, né, Mônica, o microfone novo. Hoje a voz eu acho que vai ficar até meio sensual aí. Agora sim. Melhorou, né? É isso aí, a galera fazendo o Pix ajuda a gente vai lá e compra o microfone. Hoje a gente não tá com nosso Bulhas na bancada, ele estendeu aí as comemorações do 7 de setembro, mas a gente tem hoje na bancada uma pessoa muito especial e que no mês de setembro também se comemora uma data que é importante aí para milhares de brasileiros e milhares né, na verdade comemora para o ser humano, né? Que é o mês da doação de órgãos. E, eu acho que foi no momento certo que caiu essa pauta belíssima, uma história incrível para a gente gravar nosso episódio 40. E hoje o papo é com uma amiga literalmente do coração. Ela teve um problema seríssimo cardíaco, né? Ela é fisioterapeuta, instrutora de yoga, acupunturista e escritora. Ela escreveu um livro sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Além de tudo isso, ela é uma multiatleta, né? Foi por conta de todos esses esportes e especialmente do surf que ela se manteve ativa aí para continuar, né, nessa luta e venceu com muita simpatia, com muito amor, com muita garra e vontade de viver. Isa, seja bem-vinda à nossa bancada. Aliás, antes disso, Moni, por favor, né? Gente, eu tava aqui agoniada, esperando a hora que tu ia me chamar. Eu dar um oi pro pessoal, né? Oi pro Pet. Nossa conexão aqui, né? Semanal, quase que semanal, é por aqui. É isso aí, vamos tocar o bonde, que hoje é um assunto bem legal ter falado dessa questão do mês da doação de órgãos, que eu tava meio por fora. Bem importante ter trazido essa pauta. Por falar nisso, Moni, eu quero até deixar um abraço para meu amigo aí, Shaper, Flávio Marola, ele que também faz uma campanha belíssima aí, essa campanha da doação de órgãos, e que também é transplantado, né? Um abraço aí, Marola. Fica com Deus, irmão. E a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso. A Isa, ela tá por dentro de tudo. Mas antes, né, como é de praxe, vamos dar os avisos. Primeiro eu quero dar os parabéns a todos que participaram da nossa primeira Batalha de Rios, né, que, diga-se de passagem, uma Batalha de Rios inédita no Instagram, principalmente relacionado ao surf, né, especificamente ao longboard. A galera participou aí, enviou vários vídeos, infelizmente a gente não conseguiu postar de todo mundo, porque não deu tempo, mas vídeos de alto nível, né? E vamos dar aí os parabéns ao grande campeão, que foi o Franco Bota, lá do Rio de Janeiro, uma produção do nosso amigo Alan Gandra, né, que participou da nossa live aí. E o Franco faturou aí uma quilha 10,5 da Centerfins, modelo pé no bico, né? E teve também a votação da galera, que foi por comentários, né? Galera que fez a campanha aí para os amigos e votarem e tal. Fica aí também os nossos parabéns aí a André Galvão, ao Nicolas, né, que foi uma produção da Mayna Silva, o Léo Jimenez, a Cristiana Góes, Cássio Cocubo, o nosso Japa, Evelyn Neves, Gabriel Chalon e Túlio Dalpias, o maridão aí da nossa amiga Mari Marcelli. E agradecer a galera que vem contribuindo com o Pix aí, né? Tem uma galera já que vem contribuindo. A gente tem aí o link do Catarse e da Vaquinha.
mas todo mundo já sabe que Catarse e Vaquinha, eles cobram uma taxa absurda da gente e a galera tem preferido fazer o Pix, né? Então, quem quiser fazer e contribuir com qualquer valor vai estar ajudando a gente a estar melhorando o nosso podcast, né? O nosso Pix é culturalongboard@gmail.com, é o nosso e-mail, né? E tá aí, a gente está inaugurando aqui um microfone novo hoje, que foi por conta dessa contribuição de vocês, né? Quem curte o nosso podcast, quem curte nossa vibe aqui, nossa energia, tá sempre somando com a gente. Quem não pode contribuir também, contribui lá no Instagram, comenta, compartilha nosso Instagram, nossos episódios. Isso também é uma forma de contribuir, né? Então, é isso. Aí só mais uma coisa, pra galera que comprou nossas camisas, né? A maioria já foi entregue. E quem ainda não comprou, a gente está disponibilizando lá no site um segundo lote, né? Da pré-venda. E esse vai ser o último lote na cor azul. Então, quem ainda não comprou, corre lá. Tem todas as informações de pagamento, de prazo, tudo certinho. E aí corre lá e já faz a pré-compra, né? Já faz sua reserva aí do nosso manto salgado. E em breve a gente vai estar fazendo novas entregas. Toda a verba arrecadada das camisas é para ajudar o nosso podcast, né? Para a gente estar melhorando aí. São ideias que a gente tem para poder estar, de alguma forma, né? Trocando essa energia com vocês e ajudando, né? a manutenção do nosso podcast. É isso aí. Vamos ao que interessa. Então, novamente, Isa, seja bem-vinda à nossa bancada. O espaço é totalmente seu e a gente está aqui. Eu li um pouquinho do seu livro. A Monique, ela tá super curiosa. Eu também tô super curioso. Não consegui ler todo, admito. Mas eu tô super curioso para saber essa história completa sua. Que só o pouquinho do que eu li, eu digo que eu fiquei apaixonado pela história e já mando até um abraço aqui para seu marido aí, o Gui, que é seu anjo, né? O anjo Gui. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. Como diz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estou muito feliz em poder participar e poder colaborar, passar essa informação adiante, né? Setembro é o mês, oficialmente o dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Conscientização pela Doação de Órgãos. E mais a gente comemora o mês todo, né? Porque, na verdade, todo dia é dia da gente lembrar de que a gente pode salvar muitas vidas, né? Isso é importante, né? Uma data aí que é um mês que a galera precisa ter essa consciência, né? Precisa... Na verdade, é um assunto que poucas pessoas conhecem, né? Mas que é um assunto sério e é um assunto que a gente precisa tá explicando, né? A importância da doação de órgãos, né? Então, conta pra gente, Isa. Aperta o play aí, conta pra gente. Conta aí de sua história, né? Primeiro, conta sua história no surf, e aí você vem fazendo essa cronologia, né? Do seu problema de saúde que você teve, e o porquê o surf, e porquê, né? Enfim, eu não vou entregar a cereja do bolo, né? Eu quero que você conte. Pode deixar. Então, né, eu me chamo Isabelle, hoje em dia estou com 31 anos e sou fisioterapeuta e o surf, né? Comecei a aprender na praia de Gravatá, Navegante, Santa Catarina, escolinha de surf no verão, né, temporada. E eu falei, bom, quero aprender isso aí, né? Eu tinha, acho que uns 13 anos de idade na época. E comecei, né? Só que naquela época, a longboard só existia para quem era iniciante, quem estava aprendendo,
né? Era cultural da região. E ali, né, a gente aprende e tal. Eu não dei muita bola na época pro longboard, né? Porque a ideia era surfar de pranchinha, porque todo mundo surfava de pranchinha nessa praia, né? Mas ali levei mais de mês aprendendo, tentando, caindo, levantando, ficando roxa, se cortando, né? Como todo mundo que aprende algo novo, né? E aquele bichinho do surf me picou de um jeito que eu nunca mais larguei, né? O meu objetivo era fazer natação para treinar para o surf, era fazer uma musculação para treinar para surfar, sempre foi assim, né? E isso, então, nossa, eu ali com 15 anos oficialmente lembro que ganhei minha primeira roupa de borracha e aí eu surfava o ano inteiro, né? Porque eu surfava no inverno, eu surfava no verão. Mas na época eu surfava de pranchinha, era o que tinha, né? E quando eu tinha 18 anos de idade, eu entrei para a faculdade de fisioterapia. Era o que eu queria, né? Eu falei, nossa, um dia eu vou trabalhar com atleta de surf, né? Eu falei, quem sabe, né? Um dia viajar, fazer circuito mundial, acompanhar os atletas. Eu falei, eu gosto de cuidar dessas pessoas que têm saúde, querem saúde e gostam de se cuidar, né? Mas entrei para fisioterapia e no segundo ano da faculdade, a gente tinha um professor de neurologia, professor Dr. Rangel. O cara era fantástico. Nossa, ele dava aula de neurologia, assim, de um jeito que você não tinha livro, tu não tinha nada, você só tinha que prestar atenção na aula que você ia muito bem depois, né? Mas o tanto que ele ensinava bem, ele cobrava bem. Então as provas dele eram todas surpresas, né? Tire uma folha e ele fazia 2 perguntas, eram 2 pontos na média, né? E é assim, era surpresa, né? Tire uma folha, agora. Então tu não Mas tinha... todo professor bom é assim. Eu tinha um professor que chamava Cid Ávila, que ele era o carrasco da galera, e era desse jeito aí. E nossa, é o professor que eu mais aprendi, assim, que ficou gravado pra memória. E aí tinha uma questão que ele fazia um trabalho de apresentação por mês, ele dava o mesmo tema pra turma toda, e cada um se dividia ali em grupinhos de 3 ou 4, e assim, a turma tinha que se unir. Porque uma pessoa ia ser sorteada no dia para apresentar aquele tema e a nota dessa pessoa ia para a turma toda. E assim, o pessoal ficava tenso, né? Na época e tal, ele era médico, a gente, pequenos estudantes de fisioterapia. E numa dessas, assim, uma menina da minha turma teve uma convulsão de nervosa. A outra, numa outra vez, teve um ataque cardíaco, literalmente, teve uma arritmia grave. E aí eu, de tanto, né, acompanhar ali, estudar, eu sempre me cobrei muito, sempre estudei muito, eu comecei a sentir meu coração palpitar durante as aulas dele. Sabe, o coração acelerava assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e voltava pro batimento normal, né? E eu falei, nossa, que estranho, né? Eu era atleta de natação na época, e competia pela faculdade, tudo, sempre nadei desde os meus 4, 5 anos de idade, né? E eu falei, nossa, mas que estranho, né? Coração descompassar, assim, a gente da área da saúde, estudando, vê que não é normal, né? E eu nunca tinha feito exame cardíaco. E resolvi procurar um cardiologista. Na hora que eu cheguei lá, o cardiologista já falou, olha, eu vou te mandar para especialista. Eu falei, nossa, eu, 18 anos, atleta de natação, ele falou, e pode largar esse negócio de competir, né? Eu falei para ele que eu era surfista e tal, dele, não, pode largar isso aí, né? Eu falei, não, primeiro eu vou conversar com o especialista, né? Fui para Blumenau, uma cidadezinha aqui perto de Jaraguá do Sul. Doutor Andrei conversou comigo, me explicou. Ele falou, Isabelle, você tem 2 problemas, não é um só. Você tem miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença do músculo cardíaco, em que o músculo tende a ficar espesso, e aí a irrigação sanguínea das artérias coronárias não chegam na parte profunda do músculo e o tecido morre, então fica um tecido não contrátil, então não é funcional para o coração, né, nem para o corpo. E para ajudar você tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma síndrome de distúrbio elétrico do coração, né, porque o nosso corpo todo funciona, né, o comando lá do sistema nervoso central, cérebro e tal, e vai o sinal elétrico para cada músculo do corpo contrair. E aí eu tinha uma via acessória a mais que fazia o átrio e o ventrículo contrair, só que em ritmos diferentes. Então ele falou, olha, essa aqui é aquela doença que o jogador de futebol morre no meio do campo, morte súbita. Eu falei, nossa, eu atleta de natação e surfista, né? Eu falei, caramba.
Daí ele falou, não, mas isso a gente resolve, isso a gente faz uma cirurgia aí, né, você entra, a gente cauteriza essa fibrazinha aí do coração que tá te gerando essa arritmia e no outro dia você tá liberada. Eu, beleza, né, então, se é só isso, vamos fazer. Nessas horas, ser estudante de saúde é bom ou ruim? Exato, é bom e ruim, porque é aí, claro, porque você entende do problema, é ruim porque você sabe que o problema é um problema, né? Exatamente. A parte boa também é que a gente resolve investigar mais. Então, a minha dedicação para a área de fisiologia do exercício, a área de cardiologia, cardiopulmonar, eu me interessei muito, né? Para me estudar e aprender comigo mesma, né? Mas naquela época, então, ali eu falei, bom, se a solução desse problema é fazer a cirurgia, vamos fazer. Né? Marquei já no mês seguinte, já internei, já fiz, foi tudo certo, né? Positividade sempre em alta, pensando em voltar a surfar, né? Porque aquela época ele falou, olha, você vai ter que ficar um mesinho aí longe do mar e tal. Eu falei, não, tudo bem. E fiz essa ablação, esse procedimento que eles chamam. E eu pensei que meus problemas aí tinham acabado, né? Porque eu pensei, miocardiopatia hipertrófica pode ser que... ninguém sabe a progressão da doença, né? Pode ser que ela fique o músculo daquele jeito que tá, pode ser que ele piore. E não se sabe o tempo de piora, né? Dessa hipertrofia. É que nem o músculo, quando a gente vai pra academia, vai malhar bíceps, né? Você tem o tempo de treinamento dele até ele hipertrofiar, né? E o músculo do coração, ele, nesse caso dessa doença, também faz isso. Só que ele perde função, né? No caso da academia, quando a gente vai malhar o bíceps, a gente ganha força, ganha função, né? Mas aí eu continuei levando a vida normal, né? O médico falou, olha, agora você tem que tomar um remedinho para controlar as tuas arritmias. Eu falei, como assim controlar arritmias? Eu já não tinha feito a cirurgia para consertar isso, né? Daí ele, não, porque a miocardiopatia também gera arritmia. Deu, tá, legal, né? Aí eu dei aquela parada, assim, pensei na vida, daí eu falei, nossa, eu com 18 anos tendo que tomar remédio controlado todo dia. Você tinha 18 anos? 18, E eu falei, gente, eu não sei nada da vida ainda, tô começando, né, o auge da vida ali dos 18, você vai sair, vai festar, vai curtir, fazer viagens, né? E eu falei, nossa, eu tendo que tomar remédio controlado. Era um remédio que não deixava o meu coração acelerar, para que eu não tivesse arritmia, um beta-bloqueador. Então, ele segurava a minha frequência cardíaca sempre baixinha. Mas tudo bem, mas né? Esse remédio você usava só quando ele resolvia acelerar, né? Não, isso era diário. Todo dia. É tipo o café da manhã já. Tinha que tomar todo dia de manhã. E... aí eu falei, bom, né, eu quis no começo contestar, um tanto a minha cabeça estava dando tilt, né, eu falei, nossa, mas eu sou saudável, mas eu não tenho falta de ar, não tenho cansaço, eu sou atleta, como assim, né? E o jeito foi eu largar a competição de natação, né, mas surfar eu não deixei. Eu falei, não, mas surfar eu vou continuar. Eu falei, eu gosto disso, né, é o que me faz bem, eu não vou largar. E aí o que eu fiz foi aos poucos ir dosando a intensidade e tamanho de onda. Né? Já não entrava em qualquer marzão que pudesse tomar muito na cabeça, né? E exigia um tanto a mais do coração, né? A natação também, eu parei de competir, mas eu continuei fazendo meus treinos de natação, só que nem tão intensos, né? Mas me mantive nativa. Você falando disso aí, eu lembro de um momento que eu resolvi, né? De vez em quando eu tomava termogênico para poder... dar aquela acelerada pra dar um gás, né? Aí, tipo, termogênico pra correr e tal. Aí teve um dia que eu tomei termogênico pra surfar. Eu acho que eu fiquei 15 minutos no mar, saí. Quando eu cheguei na areia, eu apaguei. Porque eu tava muito acelerado. É impressionante como no mar a frequência aumenta. Então, eu fui pra areia quase morrendo. Aí chamei os brothers e falei, rapaz, eu tô passando mal. E tal, a galera achou que eu não tinha me alimentado, mas foi a zorra do termogênico. O surf, eu acho que é um dos esportes que mais te dá um condicionamento cardiopulmonar, né? Porque tu trabalha com intensidades diferentes, né? É explosão o tempo inteiro, né? É explosão o tempo inteiro. Exatamente. É explosão na hora que você rema para entrar na onda, a hora que você tá na onda e a hora que você cai lá no final da onda e você tem que
tá remando. Então você mantém esse pico todo, aí chega lá atrás, você senta, né, dá uma descansadinha, respira e vai à próxima. Então, ele trabalha... Até na vaca também tá acelerado, porque quando você toma a vaca, você já cai, já vai embolando, e aí já tem que prender a respiração e o coração tem que estar em dia. Exatamente. Não, e se a água estiver gelada, o corpo trabalha mais para manter o corpo aquecido e o coração, para isso, tem que bombear muito mais. Então, água gelada piora, né? Não, mas termogênico é perigoso para surfar. E assim, e como é que foi esse teu retorno pro surf e pra natação? Assim, como é que foi o acompanhamento com o médico? Conta assim, só pra gente entender como que tu controlava essa intensidade, né, dos treinos. Então, ali eu comprei o meu primeiro frequencímetro. Eu ia controlando a frequência cardíaca, eu não deixava o batimento subir demais, né? Isso na piscina, porque para surfar, aí na época lá não tinha a prova d'água que você pode entrar e tal, né? Mas aí parte era a grande questão sensorial minha, sabe? Eu sempre fui praticante de yoga desde os meus 16 anos, né? Então ali tu aprende muito a conhecer o corpo, aprende a meditar, aprende a respirar, então parte era consciência corporal, né? Mas no surf eu acabei diminuindo o tamanho de onda, ajustando o tamanho de prancha, para que não fosse um surf pesado, né? Mas na piscina eu usava monitor cardíaco, correndo, pedalando. Sempre ali comecei meus acompanhamentos e conheci cada vez mais o meu corpo, né? Isa, quando eu estava, pelas poucas páginas que eu li, né, do seu livro, ainda vou ler todo, né, que é muito gostoso. Quanto mais você lê, mais dá vontade de ler. Já falaram isso. Uma das coisas que eu fiquei aqui, falei, vou perguntar para ela, foi justamente com relação ao yoga, né? Por conta que você pratica yoga, então eu acho que ajudou muito a você nesse processo, porque o yoga é fenomenal, né? É autoconhecimento. Yoga é autoconhecimento. Eu comecei, na verdade, uma vez ele falou, Isabelle, época de vestibular, antes de eu entrar para a faculdade, né? Eu às vezes era meio distraída, assim, e ela falou, por que você não vai começar a fazer yoga? Daí eu comecei a fazer yoga para o vestibular, para eu aprender a me concentrar, a ter mais clareza e tal, mas aquilo ali começou a fazer parte de mim, que era uma prática diária, né? E, nossa, para esse processo meu todo de transplante, de autoconhecimento, foi uma questão essencial para eu levar com leveza, sabe? Com entrega, com aceitação e com aquela certeza de que ia dar tudo certo. Então, né, até hoje, muito, muito importante. Yoga, eu digo, quem não pratica não sabe o que está perdendo, porque é para a vida, né? É verdade. É para a vida. Quem não pratica pode começar a praticar, porque é qualidade de vida. E hoje em dia, assim, né, com esse início aí de pandemia, antigamente tu tinha que achar uma escola de yoga na sua cidade e tal, dedicar tempo aí. Hoje em dia você tem aplicativo que você faz online qualquer hora, tem professor que dá aula online, é muito legal. É muito mais acessível, né? Basta a gente querer. Isa, continue sua história. Sim. Então, né, a vida foi levando, né, fiz aquela cirurgia, comecei a tomar remédio e... Isso eu estava com 18 anos. Logo mais tarde, eu estava com 23 para 24. A quantidade de arritmias começaram a aumentar. De volta, eu sempre fazia exames de rotina, né? O Holter, que é um aparelhinho que você coloca uns eletrodos no corpo, fica 24 horas com ele vai te monitorando a quantidade de arritmias que você tem por dia e os horários, né? Então, eu tinha arritmia dormindo até, pra você ter ideia. Eu não sabia. Então, o meu risco de morte súbita estava aumentando cada vez mais. E o médico falou pra mim, Isabelle, tá na hora da gente implantar um desfibrilador. Um CDI, né? Um cardioversor desfibrilador implantável. E eu resisti, sabe? No primeiro ano, ele falou pra mim ali, Isabelle, vamos colocar. Eu olhei, cara, botar esse aparelho, eu preciso disso. Eu me sentia...
sabe aquele ser protegido pelo universo? Eu falei, não, nada de mal vai me acontecer. Eu colocar isso aí, não sei, uma cirurgia tem risco. E eu recusei, fiquei 1 ano vivendo sem esse CDI. Até que eu conheci meu marido, o Guilherme, né? O Anjo Gui. O Anjo Gui, exatamente. E ele, assim, ele é aventureiro. Daí eu falei, nossa, era tudo que eu queria, né? Ele é surfista, jipeiro, é todo aventureiro, né? Acampar, ele morava na taca, tudo bem, bem legal. E eu me vi no meio de uma trilha de jipe, com uns 10 jipes encalhados, numa poça, né? Uma baita de uma poça enorme de lama, e que cada um que passava ficava, ia lá, puxa o guincho, tira um por um de dentro daquele buraco. E eu sei que eu só olhei assim, eu falei, gente, eu tenho uma arritmia grave, eu morro aqui. Porque não tem saída. A gente não tinha rádio, estava no meio do mato, não ia chamar helicóptero, chamar, né? Jipes estão tudo encalhado. E até terminar a trilha, tu fica às vezes um dia inteiro dentro de uma trilha, né? Eu falei, gente, acho que está na hora de eu colocar esse tal de desfibrilador, né? Porque se eu tiver uma morte súbita, uma arritmia grave, eu morro aqui, não tem socorro, né? Então, ali eu decidi colocar, porque eu falei, nossa, eu quero viver muito. E eu sei que esse desfibrilador é tipo um anjinho da guarda também, né? Ele é um aparelhinho tipo marca-passo, que é implantado, né, embaixo ali do peitoral, e que ele detecta, é tecnologia, né, da medicina, ele detecta se você tem uma arritmia grave, se o batimento cai muito, se o batimento sobe muito, e aí ele dispara pequenos choques, que na verdade é imperceptível, né, e ele corrige a arritmia. Mas, se você tiver uma parada cardiopulmonar, ele dá um choque mais forte, né, para te reanimar. Então, para você usar ele, tem que chegar no ponto em que, tipo, morri, desmaiei, e aí ele dispara uma carga grande, né, tipo o desfibrilador externo que os médicos usam para reanimação. Esse é interno. E aí ele me desperta de volta. E aí eu coloquei o aparelho, fui para cirurgia, altamente entregue de que não, eu quero esse aparelho para mim, porque eu tenho muito para viver com o Gui, né? E coloquei, entrei num dia no hospital, saí no outro, teve o tempo também de adaptação, porque querendo ou não, ele é do tamanho de um celular, mas daqueles de antigamente, sabe? Os menorzinhos, assim. E esse aparelho, ele tá disponível hoje para todo mundo, Isa? Tem. Eu tinha plano de saúde ali, né? Mas ele tem pelo SUS também, ele é um aparelho que, se for necessário, o médico faz toda a indicação e tal, você consegue. Ele só não tem o mesmo nome que o seu, né? O mesmo nome que o meu? Isso, porque o seu você deu um apelido carinhoso para ele de CDIza. Ah, sim, claro, CDIza, né? Era um nomezinho da carta. Eu adorei essa parte, porque você criou uma relação de carinho com ele, você estava resistindo colocar, né? E aí você, não, agora eu vou colocar, e deu o nome de CDIza. Então, isso foi fantástico. Se é pra viver comigo, tá ali 24 horas e me socorrer, então vamos fazer amizade, né? Moni, só para você ter ideia do quanto o livro de Isa é gostoso. Eu tô aqui escutando e eu tô emocionado aqui escutando ela falando tudo isso aí. Mas eu quero continuar. Então, então eu coloquei desfibrilador e a vida foi continuando bem boa, né? Não tive problema com ele. Um dos medos muito grandes que eu tinha é que pode acontecer de tomar um choque inapropriado, entendeu? Dele reconhecer uma arritmia e acabar disparando o choque e eu não ter desmaiado e etc, né? E, na verdade, 6 meses depois que eu coloquei ele, eu não tinha entrado no mar para surfar nenhuma vez, porque eu coloquei ele foi em fevereiro, março. Aí logo depois eu tive que ficar em 1 mês e meio ali de molho. E aí quando eu finalmente podia entrar no mar era inverno. Então, coração começando a ficar um pouco fraquinho e com a água fria não ia dar certo, né? Ia ter que bombear muito. Então eu fiquei sem surfar de março até dezembro, 25 de dezembro. E o meu marido foi surfar.
Eu tava inchada, já fazia uns 2 dias, não sabia por quê. Sabe, assim, ao olhar para minhas pernas, parecia uma tora, assim. Eu falei, gente, mas por que eu tô retendo líquido, né? Nunca aconteceu aquilo comigo, né? E aí eu falei, bom, para eliminar líquido, a gente bebe água, né? Bebe mais água, bebe gelatina, bebe chimarrão, bebia de tudo. E aquele líquido não saía, ficava armazenado no corpo. Ia ficando barriga inchada, as pernas inchadas. E aí eu falei, bom, o Guilherme foi surfar, mas ele olhou para mim. Isa, você tá muito inchada, não sei o que você tem, melhor você não ir. Eu falei, não, mas o mar tá pequeno, né? Ele, não, fica aí. Eu fiquei sentada na varanda do mar, e ele indo surfar, eu olhei assim, não, mas essas ondas estão pequenas, né? Peguei a prancha e fui. Até aí tudo certo. Só que eu cheguei lá e as ondas não estavam pequenas, assim. Quando você olha de cima, sempre parece menor, né? Aí eu fui remando, furei uma onda, furei 2, onde eu tava entrando não tinha canal, e de repente eu comecei a sentir uma falta de ar absurda, assim, absurda. Eu falei, nossa, eu tô ficando tonta, né? E aí eu, quer saber, desisti de passar a arrebentação, sentei na prancha e deixei a onda levar pra fora de volta. Mas a hora que eu virei, apareceu um bodyboarder atrás de mim, assim, e ele, moça, tu tá bem? Eu falei, não, eu tô com muita falta de ar. Ele falou, tu tá branca? E aí, de repente, eu só escutei um tec. E eu tomei um choque. Pensa. Eu tava acordada. Essa parte eu li. Então, eu tava acordada, eu não tinha desmaiado, né? E aí eu sei que tomei o choque, eu larguei um grito, eu não sou de gritar, larguei um grito porque doeu. E aí o meu marido viu que eu tava ali na água, o Gui me deitou no longboard dele, ele tava de longboard aquele dia, eu tava de pranchinha. E aí a gente foi pra beirada da praia, tipo, as ondas cessaram exatamente nesse momento. A gente chegou na areia, sentei, e eu falei, nossa, tomei. Doeu. Eu falei, e agora? Né? Eu vou ter que falar pro meu pai, pra minha mãe, vou ter que falar pro médico, vou ter que falar pra, né? E todo mundo vai me xingar, porque não era pra eu estar indo surfar, né? Mas eu fui. E aí, assim, a dor foi só momentânea. Claro, depois a dor muscular de todo o braço, peitoral, né? Mas aí, bem 25 de dezembro, né? Natal, legal. Fui pro consultório médico no dia seguinte já. E aí o médico constatou lá, ele faz a leitura do aparelhinho, do CDISA. Eu cheguei... A caixa preta, né? A caixa preta. Exatamente. Eu cheguei em 222 batimentos. E aí o aparelho reconheceu aquilo como uma arritmia perigosa e disparou choque de 40 joules. Então, foi pesado, né? E ele me salvou de uma arritmia possível mais grave, só que eu não tinha desmaiado ainda, né? Não tinha morrido, literalmente. Então eu senti tudo. Mas aí depois começou... O que eu acho engraçado, Moni, depois você vai ler, que eu sei que você vai ler, e você vai, mesmo depois da gente ter gravado esse episódio aqui com a Isa, você vai ler e você vai ver, ela teve um problema de coração, mas quando você começa a ler o livro, você fica se perguntando, cadê o problema de coração dessa mulher? Porque ela não para. Não, já dá pra ver aqui só na conversa. Não para, eu tô aqui, cadê o problema de coração dela? Não. Eu nunca quis deixar esse problema de coração tomar conta, né? Porque eu sempre fui muito ativa, sempre fui saudável. Então, pra mim, não cabia na cabeça a ideia de que eu tinha uma doença. Se pra mim, eu sempre fui saudável, né? Levou muito tempo até eu conseguir aceitar de que, tipo, tá, tudo bem, eu tenho uma doença grave, o jeito, né? Mas isso só mais pra frente. Mas é a forma que eu sempre levei a vida, com muita leveza, né? E sempre gostei das coisas boas, de estar em contato com a natureza. Eu fui escoteira na infância, até adolescente. Então, pra mim, a vida é leve, sempre foi muito leve, né? Então, com esse problema, não era isso que ia me derrubar, né? Eu, no máximo, ia ter que aprender a conviver com ele, né? E, bom, depois desse choque aí, né, eu descobri que eu tava já 48 horas com uma arritmia grave. E por isso que eu tava inchando, né? E a partir desse momento o médico falou, olha, você vai tomar mais esse remédio e esse remédio. Então começou a aumentar a minha quantidade de remédio, né? E você vai tomar no máximo 1 litro de água por dia. Eu falei, 1 litro? 1 litro é 2 garrafinhas daquelas pequenininhas, né?
Que geralmente tem que consumir até 3 litros, né? Isso, a questão do peso corporal ali, mas em média dá uns 3 litros por dia, né? E eu na época, nossa, esportista, né? Metido, né? Tu toma muita água, toma muito suco, toma muita coisa. E eu falei, nossa, pleno verão, calor, e eu posso tomar 1 litro não de água, mas de líquidos ao total por dia. Gente, você come mas uma abobrinha? Isso era regrado mesmo? Era, tipo, você só podia consumir 1 litro de água por dia? Isso, era a regra. 1 litro de líquidos ao total. Ah, se eu quero tomar sopa hoje, azar. Eu ia perguntar. Incluído tudo, chimarrão. Chimarrão, gelatina, até pensa assim, ó, a abobrinha é um alimento que você come, mas ele tem bastante água dentro, né? Então, eu tinha que dosar tudo que eu tomava. Mas e, consequentemente, o que isso interferia, essa questão do líquido? Nesse momento o coração ele estava começando a sentir os efeitos de cansaço no bombeamento, sabe? Então, vai acontecendo uma reação em cadeia, que o coração vai ficando fraco, a pressão pulmonar vai subindo para conseguir fazer o coração trabalhar e vice-versa, os dois, pulmão e coração estão juntos, né? E aí também o meu rim começou a sofrer um pouquinho na filtragem do sangue. E o dos líquidos, né? Que daí vira urina, outra parte volta circulante no corpo. E aí o meu corpo não estava mais querendo fazer essa filtragem, né? O corpo ele ia acumulando líquido, o coração não tinha força na pressão arterial para empurrar esse líquido lá para o rim filtrar. Então, ia tudo acumulando pelo corpo. Era um processo ao contrário, sabe? A perna vai inchando, o abdômen vai inchando. E o médico falou, olha, nós temos que controlar a quantidade de comida, de sódio que tu come, e que já não era muito, porque eu sempre tive alimentação saudável, né? E de líquidos. E tomar diurético. Então, ali eu comecei a tomar diurético para eliminar líquido toda vez, né? Só que diurético elimina sódio, elimina potássio, elimina magnésio, elimina tudo de bom e de ruim que tem no corpo. E aí a minha pressão começou a ficar baixinha, daí a gente começa a ficar mais cansado. E dali para frente, aí eu comecei a ir mais com máquina, assim, né? Depois desse choque aí, foi final de 2015. Aí tu tinha quantos anos mesmo, mais ou menos, quando foi o choque? 25. 25. Né? E depois dali, assim, né? Comecei a surfar, mas assim, merreca mesmo, sabe? A ondinha quebrando na altura da cintura. Mas aí o Guilherme ia comigo. E aí eu e ele, né, com uma prancha. Eu deitava na prancha, eu remava para entrar na onda, pegava e para voltar ele me ajudava a passar a arrebentação, quando mal tinha arrebentação, né? Ou ele me empurrava na onda para entrar e o coração estava sofrendo demais ali. As famosas marolinhas. As marolinhas, essas mesmas que eu... Mas assim, era o que me salvava, era o que me mantinha bem, sabe? A saúde mental e a sensação de estar no mar. Ali eu comecei a perceber que surfar não é só pegar onda e pegar onda. Surfar tu tá dentro do mar, tu tá em contato com a natureza. É conexão, exatamente. Então, ali começou a mudar. E eu me mantive no surf aí só. O coração começou a enfraquecer cada vez mais, que a arterial caía, o corpo não dava mais conta, né? A força muscular também estava indo embora. Então eu tive que largar o surf. Larguei, porque não dava mais. A falta de ar era muito grande. Assim, a falta de ar para mastigar, para comer, falta de ar para tomar banho, falta de ar para caminhar até na esquina. E cada vez mais e mais remédios, que todos eles têm um efeito colateral para o corpo, né? E até que chegou o momento em que esse meu médico, o Dr. Andrei, falou: Isabelle, agora tu não pode ser mais minha paciente, você tem que ir para o médico do transplante. Eu olhei, nossa, transplante, né? Chegou o dia. Porque, né, eu como da área da saúde, essa época eu já estava formada, você sabe que a doença vai avançar e que você sabe que, no final das contas, o que resta é o transplante. Mas você não quer ver o dia que vai chegar isso, né? Só que um dia chega. E aí, era final de 2017...
né, que eu tava com 27 anos, e eu fui encaminhada para esse meu médico aí. E começou assim, ó, várias e várias internações. Eu vivia mais em hospital do que em casa. Né? Porque o corpo descompensava, o coração enfraquecia, retinha líquido, tinha que internar para drenar líquido, para reajustar sódio e potássio no corpo e etc, né? Aí fígado começa a dar problema também, tudo tem que ir se ajustando. Então chegou o momento que eu passava mais tempo no hospital quase do que em casa. E nessa época, um pouquinho antes de eu entrar para a fila também, com o CDI, apesar de eu ter essas limitações assim, física e tudo mais, mas ele me dava uma sensação de, nossa, sou imortal, sabe? Eu falei, bom, se ele não me deixa morrer, né, ele me desperta, eu sou imortal no momento, né? E aí, então, eu falei, nossa, eu tomei consciência de que a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe se eu vou acordar amanhã. Eu tava nesse momento já com essa sensação. Eu vou dormir, mas eu não sei se eu vou acordar. Eu não sei se, né, eu vou apagar agora, se eu vou ter uma morte súbita, se não vou. Então, na dúvida, eu vivia. Então, eu fiz várias maluquices, tipo, meu aniversário ali de 17 anos, 27 anos, o meu pai perguntou, Isabela, o que você quer? Eu falei, eu quero voar. Eu quero fazer um voo duplo, nunca fiz, e quero ter a sensação de voar e ir por mar. E aí meu pai, não, escolhe outra coisa. Eu falei, não, eu quero voar. E aí fui, fiz o voo duplo, achei o máximo. E de parapente, E aí foi muito legal, foi muito legal. Mas eu fui juntando experiências, né? Momentos, porque a vida é feita de momentos. Né? Na verdade, você foi testando o coração, né? Também, a forcinha que ele tinha eu usava, sabe? A trilha de Jeep continuei fazendo, só que assim, eu já não ia ir lá, descer, engatar guincho, ajudar a puxar coisa, não, eu só ficava sentadinha no banco ali, né? Pelo menos essa parte era boa, galera, eu não posso, se virem lá, eu tô aqui dentro. Não vou me sujar de lama. Não posso, se virem. Exatos. Uma outra coisa que eu gostava muito de fazer e que eu também tive que deixar em certo momento foi a dança de salão. Eu danço, né? Forró, bolero, samba, zouk. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais dançar. E era o que eu gostava muito de fazer, assim, um círculo de amizades legal. A gente tinha muito baile de forró aqui perto. E aí eu ia com umas amigas, né? E eu chegava lá no bar à noite e eu só pedia um copo com gelo. A pessoa olhava pra mim, mas você vai beber o quê, moça? Eu falei, só o gelo. As pessoas olhavam, sabe, explicar pra todo mundo de que, olha, não, é que eu não posso beber mais 1 litro de água por dia e eu preciso limpar gelo, porque mata a sede e é líquido, né? E vivi de gelo muito tempo. E aí eu ia, dançava os forrozinhos, mas cada vez os forrozinhos mais lentos, né? Cada vez eu tive que por cansaço, deixei de fazer muita coisa por não estar com energia para isso, né? Até meu trabalho como fisioterapeuta, né? Eu trabalhava também com ecoterapia, né? Com os cavalos, as crianças ali, especiais e tudo. E chegou um momento que eu estava pedindo para parar o cavalo para eu respirar, não para o paciente. Eu falei, tá na hora de eu deixar disso também, né? Porque eu tinha que respeitar o corpo. E chegou um momento em que eu falei, bom, com a minha fisioterapia tradicional eu não posso mais trabalhar. Então, eu comecei uma pós em medicina chinesa. Falei, aplicar agulha não vai me exigir esforço, né? Então, eu comecei a estudar. E nesse meio tempo foi quando eu entrei para a fila de transplante. Fiz todos os exames, fiquei internada. E logo depois que eu fiz os exames, eu dei uma piorada muito. Fiquei assim, foram 40, 60, agora fiquei em dúvida, mas acredito que foi perto disso, entre 40 e 60 dias internada dentro do hospital. Coisa. Quando você falou desse você trabalhou, né, com os cavalos. Eu lembrei de um livro que eu li e que eu não sei se você já leu, mas como você gosta de yoga, pode ser que você já tenha lido. A Magia do Silêncio, com a monja Kankyu Tanya. É uma francesa. Não, essa não conheço esse. E ela faz esse trabalho com cavalos também.
ela entende, né, o silêncio dos cavalos e tal, é bem bacana. Quando eu vi essa parte, eu falei, pô, vou perguntar pra ela se ela já leu. É muito bacana. Não, cavalos são mágicos. Nossa. Então, né, chegou o momento em que eu tive que deixar de atender, né, com a ecoterapia ali, porque a gente caminha no sol, no calor, né, e caminha o dia inteiro. Então, chegou o momento em que eu precisei deixar de lado, né, respeitar o corpo e partir para outra área, né, que daí eu entrei para a área da medicina chinesa. Mas não tive jeito, né, o coração enfraqueceu, isso era um processo que não tinha volta, né, não tinha medicação que você tomasse, eu tomava, nossa, muito remédio por dia, parecia uma velhinha, assim, com aquelas caixinhas. E aí eu fiquei internada no hospital ali, 40, 60 dias, e aquilo ali pra mim, ao mesmo tempo em que era muito esperançoso, porque eu já estava na fila de transplante e eu estava internada. Quem está internado, normalmente, são pessoas que estão em estado mais grave. Então, se chega a coração, porque a fila de transplantes é uma só no Brasil inteiro, né? Então, mas se a pessoa, por exemplo, hoje eu tô bem, amanhã eu agravei muito e precisei internar, a prioridade fica minha na fila, por eu estar internada, tá em pior estado. Então, por mim, assim, eu vi os helicópteros, né, no hospital, é uma contradição enorme, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo que você não quer que ninguém morra, né? Mas, ao mesmo tempo, você tá esperançoso de que tenha alguém que diga sim para doação de órgãos, né? Que era o que eu precisava do meu coração novo, né? Então, cada helicóptero que chegava, eu ficava olhando, será que é meu coração? Será que alguém vai me ligar dizendo que tem um coração para mim, né? E ali foram dias muito difíceis, acredito, agora me falhou a memória, mas foram 60 dias internados, foram 2 meses. E, nossa, era rotina de hospital, acorda, vem a enfermeira, toma café, aí tinha fisioterapia que eu adorava, meditação, almoço, tira a soneca, vem café, vem enfermeira. E assim, os dias, ao mesmo tempo que passavam devagar, passava até que rápido, mas era sempre naquela esperança, assim, naquele sofrimento, né? Eu não tinha mais acesso de veias, não tinha nada, era uma sofrência só, ter que achar outra veia, a minha pressão cada vez mais baixa, ela era tipo 7 por 4, sabe? O batimento meu era menos de 50, assim, mas por fraqueza, não por coração condicionado, né? E a minha fração de ejeção, que é aquela coisa que diz, assim, a mais importante de todas, né? A força de contração do músculo do coração, o meu já tinha baixado de 30%. Então não restava muito mais, né? E eu precisava desse coração. E assim, a gente que entra na fila, a fila do SUS, ela é única. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo que vem para chegar para transplante, primeiro passa por esse sistema de avaliação, questão de prioridade, questão de compatibilidade, né, de peso do doador com o peso do receptor, tipo sanguíneo, idade, tem toda uma questão análise que é feita, né? E a distância, que é o mais importante. Não adianta chegar um coração para mim lá em Porto Alegre, compatível com o meu, se vai levar muitas horas para trazer ele até mim. Então, aí o coração acaba indo para uma pessoa que está lá, não para mim que talvez estivesse na fila, sabe? E eu sei que a fila é muito grande, muito grande, muito. Tem pessoas que esperam 1 ano, 2, e tem pessoas que o coração, independente do órgão, né, não chega e a pessoa vai a óbito antes. Isso é uma realidade que existe aqui no Brasil, porque não temos uma cultura doadora. Varia conforme o estado, né? A gente sabe que aqui em Santa Catarina as pessoas doam muito, elas têm essa cultura, mas não é a mesma cultura pelo Brasil todo, né? Porque tem muito tabu em cima disso, de doação de órgãos. Então, assim, eu sabia que eu ia sentar e esperar, não tenho o que fazer, né? Viver um dia por vez. Naquela época eu já comecei a escrever o livro, porque eu usava esse tempo para me ocupar, já que eu não tinha muita ocupação mesmo, né? Não trabalhava mais, que não tinha condições físicas para isso, né? E levou 5 meses.
E aí eu recebi a ligação do meu médico. A ligação... Do qual? Não, do André? Dr. Marcos, que é o médico responsável pela avaliação, transplantes e tudo. Uhum. E aí, aquela ligação, eu tava num dia que eu tava... Mas, então, o dia que eu recebi a ligação do Dr. Marcos foi um dia que eu tava muito ruim, muito. Era um dia que eu tava, assim, no limite pra ter que internar de volta. Eu não queria internar, né? Porque internar você fica sozinha lá, às vezes pode estar acompanhando, mas é uma rotina muito dolorida, muito cansativa ficar internado, né? E você tá longe da tua casa, né? Todos os seus confortos não estão lá, né? E o medo de ter que ir para uma máquina que faça o coração bombear por você, né? E tudo mais, e ficar numa UTI muito tempo antes, esperando o coração chegar ainda e tal. Mas bem nesse dia, o Dr. Marcos me ligou, ele falou: Isabelle, você tá bem? Eu falei: não, eu tô muito ruim, muito ruim. Ele falou: olha, então levanta que vem pra Blumenau que teu coração chegou. Eu falei: nossa. Eita, notícia boa. Nossa, e ele falou: vem que vai dar certo. Eu falei: como assim acha que vai dar certo? Porque eles têm que fazer toda a análise do órgão, né? Se realmente é um órgão saudável, está tudo certo. Às vezes acontece desistência da família, tá? A família diz que vai doar e de repente ela muda de ideia. Então, acontece várias vezes de você chegar no hospital e aí não ter mais o coração. Quando ele te liga, então você volta pra casa. O coração ainda tá lá em processo de... no lugar de origem lá, vamos dizer assim. É isso. Exatamente. Na cidade de origem, aí vai uma equipe médica, faz a avaliação do órgão, né? Se tá saudável, se tá tudo ok. E enquanto isso, a outra já vai preparando quem vai receber. É tudo um processo muito rápido, ainda mais para transplante de... Beleza. Você falou de tabu. Por quê? Por que existe esse tabu? É legal a gente... Porque, assim, a galera que vai escutar aí nosso episódio... É até bom que as pessoas escutem e comecem a criar uma consciência de doar órgãos, né? Então, por que esse tabu? E explica pra gente, né? Você que sabe de todo o processo. O tabu existe muito em relação a, por exemplo, né? Eu tenho um familiar que teve um AVC grave, tá internado e tem chance dele ter uma morte cerebral, né? E aí o tabu vem, porque as pessoas não têm dificuldade de entender que o cérebro da pessoa não recebe mais oxigênio. Então teve ali um processo de morte encefálica. O cérebro não manda mais comando para o corpo. Mas aí o familiar vai lá, ele olha, não, mas o batimento dele está acontecendo e ele está virando, né? Então existe um tipo, não, vocês vão desligar a máquina, vocês vão meu familiar. E só para doar órgão, sabe? Tem muito esse tabu. E tem, né, as pessoas acham, mas assim, o processo de doação, processo de definição de que, tipo, não, agora aconteceu, realmente, o seu familiar foi a óbito, né, tivemos uma morte encefálica. É um processo muito detalhado, ele não é um, tipo, agora, tá bom, morreu. Não, são 2 médicos diferentes, 2 a 3, que fazem exames em momentos para ver se todos têm o mesmo resultado, né? E se um discordar, já vai para reanálise, para daí poder constatar que realmente, né, tem vários exames que são feitos para ver que não tem mais circulação sanguínea na área do cérebro. E aí sim tem uma morte cerebral, né? E sim, nesse mesmo tempo, o pulmão está trabalhando, mas normalmente essa pessoa tem uma máquina num respirador, né? O coração está sendo mantido porque tem uma máquina que mantém também, né? Só que isso é difícil de compreender e de aceitar, né? Para quem está perdendo um familiar, é muito difícil. Oi. Então... ainda nessa questão do tabu, como o Pet falou que tu tava mais no meio dessa questão, eu já ouvi gente falar também, talvez por uma crença religiosa, assim, de um pós-morte, sabe? Tu também viu isso? De pessoa ter medo de doar por causa disso? Existe. Sim, existe. Existe muito disso, de questões religiosas que não aceitam receber, os outros que não aceitam doar mesmo. E também por medo de que, por exemplo... Receber eu não sabia.
Tem também pessoas que precisam de um órgão e tem medo de entrar na fila de espera por questões religiosas, também existe. Mas a maioria das pessoas tem essa questão religiosa de achar que, por exemplo, eu recebi um coração, mas os sentimentos da outra pessoa não vieram comigo, não são do meu doador, estão lá com ele. Isso não fica grudado no coração e vem para mim. E a maioria das pessoas acha que vem junto, sabe? As sensações, as emoções e tudo, não vem, né? É físico, não é emocional. Então, tem muito tabu perante a isso também. É uma questão delicada, né? Porque crenças são crenças e na hora que a gente está perdendo uma pessoa, a gente pensa em tudo e dificilmente consegue pensar no outro, né? Porque a sua dor, qual é a maior dor do mundo? A minha, né? Sempre vai ser essa resposta, independente para quem você pergunte, a maior dor do mundo. Então... eu tinha essa curiosidade também, mas após anos aí de estudo, né? Eu sei que, tipo, sem receber qualquer órgão, nenhum sentimento vem, porque o sentimento está na mente de cada um, né? É espiritual, é espiritual, isso. Não é... Eu ia dizer, tá no campo energético dessa pessoa, né? Isso, tá no campo energético, então não tem como transferir. Exato. E... Mas voltando lá, Isa, para o médico. Aí aquele dia, né, que eu recebi a ligação, eu falei, nossa, eu já tinha uma malinha que nem grávida no hospital a qualquer momento, eu tinha uma malinha que eu deixava que era a minha malinha do transplante, né? Que tinha ali uma mudinha de pijama, escova de dente, o shampoo, não sei o que e tal, que eu achava que ia precisar, né? Não que eu soubesse que eu ia precisar. Mas meu marido estava na Argentina a trabalho, aí eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, eu preciso de transporte, que o coração chegou. Sabe, a ficha não cai, você fica assim, ó, nossa, tô indo para receber um coração. Tá, mas é sério isso, né? Até tu acreditar para ver você entrando na sala de cirurgia, fica duvidando. É uma mistura de entrega, de felicidade com, meu Deus, vão tirar o meu e botar um outro, né? E sei que aquele dia foi tudo muito rápido, porque assim, ó, cada órgão tem um tempo de procedimento cirúrgico. O coração, ele tem 4 horas para tirar do corpo de uma pessoa falecida e colocar na pessoa que vai receber, funcionando já em 4 horas. Então, é um processo muito rápido. E aí eu sei que meu pai conseguiu contato com os bombeiros voluntários aqui de Jaraguá e ele Anjo, que é o helicóptero dos bombeiros aqui. E aí eu sei que fui eu dessa vez que cheguei de helicóptero no hospital. Foi muito massa. Nossa, foram 15 minutos de voo de Jaraguá a Blumenau e que, nossa, o tempo parou assim lá em cima, sabe? Eu não sabia se eu mandava mensagem pro meu marido. Até mandei mensagem, depois eu esqueci de dizer que eu tava indo pra... Sabe, manda mensagem pro médico, se eu paro pra olhar a vista. Era um dia que tava chovendo muito e helicóptero com chuva não voa muito bem, né? Mas... Até para ir para o hospital foi uma aventura, né? Foi, nossa, tu via assim o helicóptero passando e as nuvens iam saindo da frente, sabe? Como se a gente tivesse liberando passagem, sabe? Ai, foi muito legal. E aí lá começou todo o processo de preparação para cirurgia e tudo, né? E nesse momento só passava na cabeça, agora eu volto a surfar. Isso era o que me mantinha, o que me manteve há muito tempo, né? O meu objetivo, eu sempre tinha escrito, tinha imagens, tinha recortes de que eu ia voltar a surfar. Esse era o objetivo, né? E fui para a cirurgia, acordei, tive ali uma vivência de UTI de uns 15 dias, que não é comum, tá? Muitas pessoas entram para transplante, em 3, 4 dias elas já vão para o quarto e mais uma semana já estão de alta. Eu tive 40 dias de internação. Foi complicado, né? Tive querendo parar, quase de ar, um monte de questões, assim, né? Mas o objetivo principal era focar, porque eu ia sair para surfar depois, né? E
feito o transplante, eu não posso contar tudo, né? Que senão a pessoa não vai ler o livro, né? Lógico. Mas esse... eu ia dizer, até posso contar mais do hospital e tudo. Foi uma aventura também esse hospital. Eu queria saber, assim, porque tu contando aqui, parece que sempre foi muito leve, sabe? Assim, a maneira como tu levou tudo isso. Foi assim mesmo? Ou tu ficou nervosa? Porque é uma cirurgia, né? Que imagino que seja tensa, né? Como é que foi? Não, foi leve. Eu nunca levei como algo pesado, porque eu sempre acreditei, assim, que a gente tem data para nascer e data para morrer. Né? A gente tem data de chegada e data de saída, eu acho que já predestinadas, assim, sabe? Então eu sempre tive comigo, assim, ó, quando eu tomava banho, que o banho também era antes do transplante, enquanto eu estava internada, né? Era um momento muito complicado por causa de soro e tudo mais, né? Mas eu sempre gostava de visualizar a água, assim, ó, que eu tenha coragem, em primeiro lugar, né? Para aceitar o que vier e quando vier o meu coração. Que eu tenha força física, força emocional, força espiritual, para até ele chegar e quando ele chegar. Que eu tenha fé, porque eu sei que ele vai chegar, né? Se for para chegar. E que eu tenha entrega, porque ele vai chegar na hora que fosse para chegar. Que senão a gente fica na expectativa e isso gera frustração, né? Então eu sempre mentalizava essas palavras, que eu tenha coragem, força, fé e entrega. E aí o dia que o coração chegou, eu tava realmente entregue, sabe? Tô indo, né? Tomei o comprimidinho ali pra dar aquela primeira dormida. E simplesmente eu acordei, eu tava na UTI ali, entubada e tal, e logo depois eu fui despertando. Então eu falei, nossa, deu certo, era isso que eu queria, né? Esse momento de entrega. E claro, depois teve vários outros perrengues, mas no final deu tudo certo. Mas sempre fui com essa questão muito leve, porque... Claro, a gente sofre, né? Chora, dói, mas a gente sabe quando tem um objetivo à frente, né? O centro. Então, foi assim, mas foi leve. Não vejo como, nossa, uma cirurgia, vão tirar, né? Meu coração, algo horrível. Não, era a minha salvação, era a única coisa que eu tinha para me agarrar. Era só aquilo que ia me salvar, né? Então, não tinha que ter medo. Era aquilo que ia me salvar. Então, era ali que eu corria pro abraço, né? Que massa, Isa. Fantástico. E a partir de que momento aí você já né, teve o pós-operatório e tal? A partir de que momento aí você já retomou, já matou a saudade do mar? Olha, a saudade do mar, eu acho que foi com 6 meses de implante. Porque, assim, até os 3 meses, eu tinha que ficar isolada, né? Porque a imunidade fica igual de criança, recém-nascido, assim, né? E se pegasse qualquer coisa, gripe, etc., tudo era mais complicado, você tinha que internar para tratar. Então, eu fiquei isolada 3 meses, depois eu comecei a ir para musculação, academia, caminhada, todo dia. Na época eu usava máscara, então eu era um extraterrestre, era a única que usava máscara, né? Todo mundo tinha medo de mim, achando que eu tinha algo contagioso, mas as pessoas que podiam estar me passando alguma coisa. E ali com 6 meses eu já voltei para natação, devagarinho, mas voltei, né? Já comecei a correr e fui pro mar, mas a banho ainda, com 6 meses, né? E ali com uns 8 meses eu me arrisquei a levar a prancha pro mar. A minha pranchinha ainda, mas nossa, eu tomei na cabeça na primeira entrada já no canal, me assustei e saí fora. Eu falei, não, é muita pressão, né? E não sei se o tórax está preparado para isso, porque eu senti um aperto muito grande no peito, assim, mas pela expansão, água e etc, né? Ela pesa. E aí eu sei que, bom, não foi dessa vez, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, agora que eu vou me preparar mais ainda, né? E continuei com os meus exercícios, os treinamentos. Eu gostava muito de fazer body pump também. E fui fortalecendo, né? Me conectei com a natação de volta até que eu finalmente voltei a surfar, né? E ali, quando eu voltei a surfar, o meu marido olhou assim, ô Isa, por que você não compra um longboard? Daí eu olhei, eu falei, sério? Ele longboard assim, a praia que eu gostava de surfar em Navegantes, né, Gravatá, é uma praia de uma onda cheia, uma onda gordinha,
e sem pressão e uma onda longa. Ela é clássica para longboard, é uma delícia. Entrar remando, né? Não precisa ficar tomando a cabeça. E por que você não compra um? E era meu aniversário. E eu tinha comprado uma outra pranchinha, uma fish, na semana anterior. E eu falei, nossa, nunca comprei uma prancha assim pra mim na vida. Normalmente eu ganho, vou comprar. E 2 de uma vez ainda, né? Mas aquele longboard me encantou. Eu olhei e falei, gente, tá novinho. O cara tá vendendo... Resistir. E comprei. Olha, já faz 1 ano e meio. E eu te digo, a cada 10 quedas, eu acho que uma é tinha, o resto é tudo de longboard. E me apaixonei pelo longboard, né? E cada vez mais estou procurando mais ondas para longboard, né? E sei que, assim, ó, no pós-transplante, então eu voltei a surfar, eu voltei, assim, ó, a fazer tudo que eu já fazia um pouco mais. Voltei a dançar, voltei a nadar, competi os Jogos Brasileiros para transplantados, eu sou campeã de natação. Olha aí. E fui competir de volta. E eu falei, não, vamos botar esse coração para trabalhar. Como diz o meu cirurgião, doutor... Não, esse coração aí agora é garantia ali atendida por muitos anos, né? Bom. Pode botar ele para trabalhar. Então tá, né? Fiz acompanhamento médico, testes de esteira para saber o meu limite e tal, né? Para ir me condicionando de forma correta, me reabilitando literalmente. A fisioterapia para mim mesma, né? E... Nossa, participei de um triatlo de revezamento. Subi umas montanhas aí, de 2.500 metros de altitude, eu acho que foi. Nossa, foi bem legal, bem legal. E, nossa, muitas experiências novas me permiti e cada vez mais me conectando com o surf, né? E com o longboard específico, porque o bichinho do longboard me picou. E, nossa, a minha pranchinha, coitada, tá ultimamente de lado, assim, qualquer mar eu olho, não, longboard, né? E esse bichinho, tá sendo muito bom. Esse bichinho do longboard, ele é danado, viu? É pior do que... É pior do que Covid. Sim, porque, né, ali em Navegante, gorda, propícia para longboard clássico, bem legal. Na praia que eu tenho ido agora, que é São Francisco do Sul, ela tem a praia, são várias praias, tudo pertinho da outra, né? Mas cada praia, a prainha é uma praia que tem uma onda cavada, assim, fechada, pesada. A praia, mas já surfei de longboard ali. A praia grande, quando a maré tá cheia, aquela onda vem grande, literalmente. Se ela é longa, ela abre, é uma onda cheia, maravilhosa. Abre para os dois lados, muito bom. A Praia da Tartaruga só tem direita e só para longboard. Pode ter 1 metrão de onda que ela vem gordinha e só para direita. Maravilhosa. Então, né, a gente se apaixona cada vez mais. E se não bastasse o surf, nesse ano, no meu aniversário, eu comprei de presente um skate Classic Longboard, daquele de 1,80 m. Pô, que legal. Aí eu falei, nossa, vamos treinar, né, a caminhada, porque a gente quer evoluir dentro da água também, né? Então, tá sendo legal. Que bom, que massa, Isa. Fico muito feliz de ter escutado essa história sua. Agora, assim, qual o tamanho da prancha que você usa? A minha longboard é o 9.3. 9.3. Monoquilha ou triquilha? Uhum. Triquilha. Ainda triquilha, mas que eu já tô com uma cosquinha pensando em triquilha, já tô pensando sim. Mas ele é modelo Evolution. Mas... Então, ele sobra, né? E a caminhada é um pouco mais difícil, mas não é impossível, porque ele tem 22,5 de largura. Mas é uma diversão só, adoro. Que legal. Eu vou dizer, né, o recado principal é assim, né, doe órgãos, né? Quem quiser dar uma pesquisada, tem uma página que eu faço parte da equipe de redação, que é o @soudoador.org. Lá tem muito material semanal de histórias de pessoas de transplante, de doação. E, nossa, é uma página muito legal.
indico. E quem quiser também bater um papo comigo, né, pode mensagem, eu sempre respondo no Instagram ali, o meu celular tá pelas redes sociais. Fala o teu arroba. É @coraçãoabordo_Isabelle. E o coração a bordo veio porque com meu marido eu aprendi a velejar também, né? Então, o contato com o mar sempre foi presente. Vocês são muito nesse aventureiros. processo todo. Muito massa. Muito aventureiros. Lá no livro tem várias histórias de velejar. Fantástico. Legal. Essa é uma verdadeira lição de vida, né? Essa é uma lição de vida que nos ensina o seguinte, que não importa se você tem um pequeno ou um grave problema de coração, você precisa ser forte e ter vontade de viver. Parabéns, Isa. Muito grata. Muito obrigada. E eu digo assim, não só problema de coração, para qualquer problema na vida, né? Eu vejo pessoas que têm câncer, pessoas que precisam de um transplante, né? É para qualquer doença, né? Para quem passa por um câncer, para quem, desde um atleta que se lesiona e tem que deixar de lado aquilo tudo que ele gosta de fazer por um tempo, né? A questão, o segredo é a gente tentar ver as coisas com leveza e ver o outro lado das coisas, né? Não, agora não posso surfar. Tá, mas eu posso aprender a velejar, então. Eu posso ir sentadinha no barco, né? Pode alguém comigo. E eu continuo tendo contato com o mar. É o que eu tô fazendo agora. Acabei de lesionar o joelho, o ligamento, e tô bem frustrada, assim, mas eu também tô tentando levar, né, desse jeito que tu falou. Aí eu pego a câmera e vou ficar fazendo foto da galera e tal. E aí eu botei na minha cabeça fazer, né? É um período que eu vou ter que me dedicar à minha recuperação e quero voltar, né, bem, fazer tudo certinho pra voltar zerado, né? Exatamente, é tudo um período... Fica naquela agonia. São fases, né? São fases e elas nos ensinam essa questão. A gente tentar ter o aprendizado disso, né? E saber que a gente é forte. Essas coisas vêm pra ensinar a gente. Então, eu não digo assim que a minha doença é um castigo, uma doença, porque eu me perguntei muito tempo, daí eu falei, nossa, mas comigo? Cara, eu não faço mal pra uma formiga, porque comigo, né? E, na verdade, eu digo que hoje doenças, elas não são castigos, elas são cura, né? Elas são as soluções pra gente evoluir, pra gente crescer como ser humano, pra poder expandir, né? Então, doenças não são castigos, doenças são cura, um processo todo de cura. É isso aí, perfeito. É bonito ver o jeito que tu olha, né? Tudo que tu passou. Não, eu achei perfeito a forma como ela a forma como ela conduziu tudo isso, né? Como ela encarou tudo isso e tipo foi genial. Obrigada. Eu virei fã. E só que eu queria dizer ainda. Não, eu queria contar mais uma coisinha, né? Não é porque a gente passa por tudo isso, né? Que, por exemplo, hoje em dia, né? Eu tomei aquele choque no mar surfando, né? E aquilo ali, de alguma maneira, me criou um emocional que às vezes, vou entrar em marzão. Eu olho assim, não vou. Ou eu chego no outside, assim, o mar tá maior do que dá aquele suave, tipo, vou sair correndo daqui, ou como é que eu saio daqui agora, né? Lidar com os medos é algo que não existe receita de bolo pronta, né? Então, eu não digo assim que eu estou 100% entregue ao surf, entro em qualquer mar, faço qualquer coisa, né? Não, hoje em dia eu paro, analiso se realmente esse mar tá bom para mim, se eu posso ir nesse limite do coração ou não, se eu vou mais me divertir, ou se eu vou, assim, aquele surf mais tenso quando tem marzão, né? O caixote é grande, né? Mas isso a gente tem que aprender a lidar também, né? Então, nem tudo são flores, né? Mas a vida, ela vai ensinando aos pouquinhos, cada um no seu tempo e, como digo, ao infinito e além a gente vai, né? E agora, posso fazer a pergunta? Pode. Pode. Todos querem saber? É a pergunta que todos querem saber. Tchan. Queremos saber o nome do livro e aonde a gente pode encontrá-lo. Então, o nome do livro é A Menina do Coração, a história de um transplante. E ele é todo desenhado, justo que a minha cara, né? Tipo, desenho. E na verdade, eu vou colocar ele à venda em
Então seria o contato comigo. Daí a pessoa faz ali o Pix e tal, e daí eu envio para o Brasil todo. Pronto. Aí para adquirir o livro é só procurar o arroba dela. @coração a bordo, _Isabelle. Isso, Isabelle com I. Com I no final. Isso, e com S, né? Isabelle. Isso. Perfeito, Isa. Perfeito. Eu sei que a gente ainda tem muita história para contar, mas a gente pode deixar até para um próximo episódio fazer a parte 2 dessa linda história. Mas hoje eu te digo que eu fiquei emocionado do início ao fim aqui desse nosso papo. E eu fico muito feliz de ter recebido você aqui na nossa bancada. Fico feliz de poder contar essa história sua para o mundo inteiro através do nosso podcast. A gente falou muito pouco de surf, mas a ideia hoje, sempre a gente está tentando nos episódios que fecham, tipo, a cada 10 episódios a gente grava um episódio bacana como esse. Hoje a gente está gravando o episódio 40, que é contando sua história, e para também a gente estar aí, ajudando a compartilhar essa causa boa que é a doação de órgãos no mês de doação de órgãos, que é o mês de setembro. Então eu fico feliz de ter recebido você aqui. Já peço para você mandar um abraço pro Gui, e Pode deixar. E aguardo vocês também aqui na Bahia, viu? Aguardo vocês aqui em Salvador. Com fé em Deus, eu quero te receber aqui ano que vem para curtir com a gente aqui a segunda edição do Noise Weather Festival. Uhul! Vamos! Numa dessas viagens aí, Adoro viajar. E temos um festival pertinho também, que é o de Floripa. Tá super do convidada lado. também. Assim que tudo se acalmar. Bom saber. Eu vou me informar. Esse festival aí é a Mônica que organiza, Beli. Eu e a Dani. né? E aí é bem bacana para você ir lá, conhecer a galera, conhecer as meninas. Tem muita menina no Festival da Mônica. Tem, a gente tem uma conexão bem legal com o pessoal dos outros festivais aqui do estado, com o BClog, Biruzeira, pessoal de Garopaba. E aí é bem massa, todo mundo se reúne, todo mundo é uma família. Bem legal mesmo aí. Tá vendo? Já passa lá no evento de Mônica, que é aí do lado, aí depois vem pra cá, pra Bahia, pra curtir a água quentinha aqui de Salvador. E a gente... Ótimo! E a gente poder se divertir aí e te conhecer pessoalmente. Então tá bom, ótimo. Muito agradecida pelo espaço. E, sempre fica a pergunta, dois órgãos, são uma forma de salvar até 8 vidas e de um doador, E por que não doar, Isso aí. Exatamente. Muito grata, muito grata. Tá bom, então é isso. A gente se vê na água. Até a próxima. Quem sabe a gente gravar um próximo episódio aí. Parte 2 da história da Isabelle, com esse livro muito bacana, Menina do Coração. Grata. É isso. Valeu, meninas. Beijão. Valeu. Valeu.